Bom, então, gente, como eu disse, né, disciplina de Urgência e Emergências 1, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas. Meu nome é André Freitas. Eu sou coordenador médico do Centro de Terapia Intensiva Geral 2, na Santa Casa de Poços de Caldas. Tenho especialização em medicina intensiva adulta, tenho a especialização em pós-graduação e atualmente venho cursando, sou aluno regular matriculado no programa de mestrado do Programa de Ciências Biológicas da própria universidade, uma área de concentração aí sobre fungos e patógenos em pacientes criticamente enfermos, tá certo? Hoje, nós vamos, né, especialmente, ela vai fornecer a todos vocês, né, especificamente, ela vai fornecer a vocês um conhecimento básico necessário para o manejo das principais toxicíndromes, como nós colocamos, né? Noções fundamentais na interpretação do traçado eletrocardiográfico básico e robustas noções a respeito de suporte básico de vida, tá? Eu acredito que se vocês seguirem com afinco e dedicação, vocês vão para o segundo estágio aí com boas noções. Para a questão da literatura referência para as toxicíndromes, nós vamos usar aqui esse manual de psicologia clínica, tá? Da Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo, que é um manual que versa sobre orientações para assistência à vigilância das intoxicações agudas, tá aí. Esse manual, ele é facilmente disponível, né, e adquirido na internet de forma gratuita. Basta que vocês coloquem essa referência bibliográfica. Então, vocês podem baixar esse manual e, eventualmente, utilizá-lo para refinar aí alguma dúvida que, porventura, tenha permanecido. Tá. Quem está pedindo para entrar? Deixa eu... Uai, mas tá aqui, deixa eu ver. Vê se deu certo. Admitir. Ok. Certinho. Entrou? Milena também entrou? Como que fala seu nome? É Jéssica, professor. Eu consegui entrar, sim. A minha internet caiu. Eu também consegui, professor. Obrigado. Para a questão do eletrocardiograma, tá? Existem inúmeros livros, manuais, apostilas, que falam direto. Mas eu gosto muito desse livro, que é o Daily Dublin, tá? Ele é um livro muito antigo, tá bom? Ele é da minha época, né, de graduação. Só que, assim, a última edição é essa do ano de 2000. Desculpe. E assim, ele dá uma noção muito tranquila a respeito de interpretação de eletrocardiograma. Ele tem lá uma didática muito boa. Então, assim, pode ser utilizado também por vocês no que diz respeito aí ao aprendizado do eletrocardiograma e, eventualmente, algumas tarefas que eu devo pedir para vocês fazerem, né? No que diz respeito aí a, entre aspas, parte prática, tá bom? Mas não se preocupem, à medida que nós fomos avançando no curso, eu vou dando as dicas para todos aí. Bom, gente, principal pilar dessa nossa aula. O que é urgência e o que é emergência? Nós estamos numa disciplina de urgência e emergência médica, tá bom? Urgência, ocorrência imprevista de agravo à saúde
com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Ou seja, é aquele paciente que sofreu um agravo de saúde, tá bom? Esse agravo de saúde pode ter um potencial risco ou não de óbito, tá? E o paciente precisa de uma assistência médica imediata, tá? Por isso que ele vai no setor de pronto atendimento, por isso que ele vai no setor de urgência. Nós vamos ver aí os exemplos do que podem ser urgências médicas. Já a emergência médica, esta sim, né, exige o quê? Exige um tratamento médico imediato. A urgência exige o quê? Exige assistência médica imediata. E a emergência é a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte. Por exemplo, urgência, uma crise de asma não grave. O paciente precisa de assistência médica imediata. Ele não vai morrer ali naquele momento, se ele é em função da patologia. Porém, a emergência médica é um paciente, por exemplo, que nós vamos estudar no segundo módulo, ele chega com uma dor torácica típica, com uma pressão aí de 5/3, sudoreico pálido frio, com um nível de consciência rebaixado, tá certo? Esse paciente está o quê? Esse paciente está na iminência de morrer. Portanto, ele precisa não de uma assistência, mas ele precisa, além da assistência, de um tratamento médico imediato. De um modo geral, urgência, esse paciente tem que ter uma assistência médica nas primeiras 6 horas e uma emergência, o tratamento médico e a identificação da doença e o tratamento médico, ele tem que ser de uma maneira agressiva, incisiva, rápida, sem maiores rodeios. Perfeito? Por exemplo, exemplos de situações que envolvam risco imediato de morte, possam ser aí exemplificados como um quadro de emergência. Intoxicações, por exemplo, alimentares, medicamentos ou drogas, tá certo? Perda de função, formigamento nos braços e nas pernas, por exemplo, um AVC, né? Um acidente vascular cerebral encefálico, uma dor abdominal forte, por exemplo, decorrente de uma apêndice, de uma pancreatite, né? Um desmaio, uma dor no peito. Então, situações que envolvem risco imediato de morte, identificada por critérios clínicos, sempre avaliados por um médico. Já a urgência, situações nas quais, né, como eu disse, o quadro, né, o paciente apresenta sintomas que não identificam, por exemplo, período de morte iminente. Uma febre abaixo de 39, uma diarreia com início mais recente, uma otalgia, né? Uma dor de cabeça não intensa num paciente, por exemplo, portador já de um histórico de enxaqueca, vômitos, tá certo? Então, que fique gravado e guardado para vocês essa diferença entre urgência e emergência, tá bom? Bom, e o que nós temos em termos de pronto atendimento, de setor de urgência, departamento de emergência dos hospitais? Normalmente, nós vamos estudar isso também mais a fundo em urgência e emergência 2, mas para vocês já começarem a se familiarizarem, nós temos vários protocolos que são utilizados, principalmente pela enfermagem, no sentido de fazer uma triagem, tá? Então, são pessoas que estudam, né, de uma maneira mais aprofundada, determinadas patologias, grupos de patologias, e nesse grupo de patologias nós vamos o quê?
Por exemplo, nós temos uma classificação de risco, que nós vamos estudar aí mais para frente, que chama classificação de risco de Manchester, ou protocolo de Manchester. Isso é muito utilizado exatamente para fazer a triagem do paciente no setor de emergência e priorizar o atendimento por tempo. Aquilo que é, por exemplo, classificado como vermelho, você tem que fazer o atendimento imediato, devido ao risco de morte, tá? Ou seja, a maioria das emergências médicas, elas vão entrar no protocolo vermelho. Então, não importa se tem lá 50 esperando para ser atendido. Se chega um protocolo vermelho, imediatamente ele já vai para a sala vermelha, e na sala vermelha lá ele vai ter o atendimento e o diagnóstico, tá? E posteriormente o tratamento. O protocolo amarelo, normalmente a gente tem aí até 20 minutos para atender, porque esse paciente está numa condição clínica um pouco mais crítica. Um exemplo, por exemplo, uma cólica renal, como ele colocou aqui, ou às vezes uma crise de bronquite não tão grave, tá? O protocolo verde, por exemplo, é aquele paciente que apresenta uma urgência relativa e tem baixo risco de complicação. É um exemplo, você está andando na rua, você torceu o pé, dói muito, todo mundo sabe, torcer o pé dói, mas é uma coisa que não dá risco de vida, é risco de morte, risco iminente de morte. Então, entra na caracterização de urgência e você tem aí até aí 1 hora e meia para atender esse paciente. E aquele paciente que é classificado como azul, né? É um paciente que vai para pegar uma receita, é um paciente que vai, por exemplo, aí solicitar um atestado, é uma retirada de pontos, é uma troca, por exemplo, de uma sonda vesical, em função aí de determinada patologia, enfim. Então, que guardem, né, que dentre os protocolos, um dos principais é o protocolo de Manchester, e ele é sinalizado por cores, vermelho, amarelo, verde e azul, tá? Nós vamos falar disso de uma maneira um pouco mais esmiuçada aí no decorrer do nosso curso. Bom, nós estamos falando de atendimento inicial, tá? Esse paciente, então, vocês já sabem como diferenciar uma urgência e uma emergência. Vocês já sabem que existe um protocolo de atendimento por tempo e por gravidade, e que, universalmente, o mais utilizado, né, na maioria dos hospitais é o protocolo de Manchester. E aí nós temos uma corrente de sobrevivência. Nós temos que seguir de forma correta, pontual, incisiva e adequada, que é a corrente de sobrevivência, que é pedir por ajuda rapidamente diante de um quadro de urgência ou emergência, seja no atendimento móvel de urgência, SAMU, por exemplo, na rua, seja dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, numa enfermaria médica, ou até mesmo dentro da sala de emergência, tá? Iniciarmos e identificarmos o momento correto de começarmos a ressuscitação cerebral e pulmonar, né, e cardíaca, de maneira rápida e eficiente. Sabermos dentro dessa corrente quando aplicar a desfibrilação de forma rápida, tá? Se estivermos na rua, chamarmos o serviço de transporte médico enquanto desempenhamos a RCP e a desfibrilação rápida, ou se estivermos dentro de um hospital, fora do ambiente de urgência, por exemplo, numa enfermaria ou no centro cirúrgico, chamarmos a equipe que fica de prontidão, né, para atender as intercorrências intra-hospitalares, e temos uma ideia aí bem consistente dos cuidados que nós temos que ter com esse paciente após a aplicação desta
corrente de sobrevivência. Perfeito? E para isso, né, nós temos o quê? Nós temos o suporte básico de vida no adulto, tá bom? O suporte básico é que vai nos dar, né, principalmente, a maneira que nós vamos atuar dentro do hospital, no pronto atendimento, no shopping, no estádio municipal, na via pública, na praia, no clube, em relação ao atendimento ao paciente que encontra-se agonizante, que encontra-se em risco iminente de morte. E o que o suporte básico de vida no adulto, tá? Que fique bem aí pontuado, porque existe o suporte básico de vida na criança, né? Ele não difere tanto, mas existem algumas particularidades que provavelmente vocês vão estudar aí na disciplina de pediatria. O suporte básico, ele né, pontuado e sempre corrigido e modificado, principalmente pela American Heart Association, tá bom? Ele hoje, o tripé mais importante desse suporte básico, ele se reveste aí na eficiência das compressões cardíacas, na massagem cardíaca efetiva, na obtenção de uma forma adequada de uma via aérea, tá certo? Para esse paciente, de forma que essa via aérea ela fique térvia, né? Para de repente fazer a administração de determinados medicamentos. E a questão aí da respiração efetiva, tá bom? Do resgate efetivo respiratório desse paciente. Então, esse é o CAB, tá? Compressões, via aéreas e respiração. Isso é o tripé básico do suporte, tá? Avançado, do suporte básico de vida. E ele, então, né, se reveste da importância do ponto de vista de aspectos fundamentais, o reconhecimento imediato de uma parada cardiorrespiratória. Em qualquer um desses ambientes que os senhores ou as senhoras vão estar presentes no momento do evento. Contato com o sistema de emergência, tá? Isso aí é fundamental. Nós reconhecemos e, ao mesmo tempo, já temos que ter o contato para pedir ajuda, seja na via pública, seja na unidade básica de... Desculpa, na unidade básica de atendimento, móvel ou imóvel, seja na unidade avançada, seja na enfermaria de um hospital. Iniciarmos a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, tá? Isto é fundamental, tá bom? E o último passo desses aspectos fundamentais que vão, assim, nortear, né, o atendimento básico de vida é o uso do desfibrilador externo automático, quando ele for disponível e no local onde você estiver, ou o próprio desfibrilador, que é presente aí nas unidades de emergência das salas vermelhas ou enfermarias do hospital. Tá? Então, portanto, a primeira coisa, acessar, você está diante de um paciente que apresentou ali, ou você encontrou ele desfalecido. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ver se esse paciente responde, ou seja, o alerta, acessar a responsividade. Você vai colocar a mão no ombro desse paciente, se você conhecê-lo, chamar pelo nome, se você não conhecer, perguntar: você está bem? Qual o seu nome? O
que está acontecendo, ou seja, esse paciente responde ou não responde, né? Então, a primeira coisa, acessar a responsividade desse paciente, ver se esse paciente está alerta. Segunda coisa, né? Se esse paciente não responde, se esse paciente não está alerta, ele respira? Como que nós vamos checar isso? Se possível, tentar sempre colocar esse paciente em decúbito dorsal horizontal, né? Rolar, como está aqui, ó, tá vendo? Nessa foto. Você rola esse paciente, o decúbito dorsal horizontal, tá? Preferencialmente, numa tábua ou numa superfície rígida. Na maioria das vezes, nós vamos encontrar esse paciente quando em via pública no chão, portanto, basta rolar e observar os movimentos do tórax, ou sentir, colocar o ouvido próximo ao nariz desse paciente e observar para ver se ele está respirando ou não, tá? E se ele estiver em posição prona, como esta imagem aqui do canto médio direito do vídeo. Se ele não puder virar essa prona, você vai tentar observar a presença ou não de movimentos respiratórios e, se necessário, iniciar a ressuscitação cardiopulmonar nessa posição mesmo. Ou seja, nunca postergar o início, né, das compressões torácicas em função de determinados problemas de superfície, tá bom? Não deu, faz do jeito que puder. Lembrando que neste momento, tá certo? Você já pediu ajuda para poder continuar a assistência a esse paciente. Se você está na rua, você ligou para o departamento de emergência. Se você está dentro de um hospital, você já ligou para o time de resposta rápida do hospital. Então, portanto, tudo isso já foi sinalizado. Quando a gente fala pedir por ajuda, é principalmente da unidade avançada, no caso na rua, do departamento de emergência, bombeiro ou SAMU, ou se você está dentro do hospital, é o carrinho de emergência com o desfibrilador e as drogas que vão ser utilizadas, que nós vamos aprender no segundo momento. Terceira coisa, importante, tá? Feita por profissionais de saúde, tá? Hoje em dia, a gente não indica mais que o indivíduo leigo que está praticando o BLS faça a aferição do pulso. Às vezes se perde tempo por não ter noção anatômica e, às vezes, a sensibilidade necessária, tá certo? Para poder verificar a presença de pulso. Nós, médicos, nós vamos verificar. Nós temos, no máximo, isso é importante, exatamente para não postergar a sequência. Então, o paciente chegou, nós buscamos por responsividade, ele não respondeu, fizemos a rolagem dorsal horizontal, esse paciente, por exemplo, não respira, tá? E nós vamos checar o pulso, principalmente qual o pulso? Pulso carotídeo, tá? Lembrando que, normalmente, nós vamos tocar a cartilagem tireoide, todo mundo põe o dedo aí, na cartilagem tireoide no pescoço, e escorrega o dedo aproximadamente 2 centímetros em direção ao ramo external do esternocleido mastoide, tá certo? E nós vamos cair em cima da carótida, tá? Esse é o pulso carotídeo, ok? Se ele estiver ausente, mais um motivo para nós começarmos as compressões torácicas de forma eficaz, tá bom? Importante, gente, um detalhe que foi incluído, né, nas diretrizes de RCCP, de ressuscitação cardiocerebral e pulmonar, né, é que se a vítima
aquela vítima que respira de forma ineficaz, ela está em gasping, tá bom? E apresenta pulso palpável, nós temos que tratá-la como paciente em parada respiratória, que é diferente do paciente que encontra-se em parada cardiorrespiratória. Nesse caso, como nós vamos ver aí mais para frente, nós vamos oferecer aí ventilações para esse paciente, visto que ele não tem necessidade de ser, né, do ponto de vista de compressões cardíacas, tá bom? Então, Professor, o senhor está me escutando? pois não? Eu tenho uma dúvida naquela parte que você falou de virar o paciente em posição prono. No caso, por exemplo, se a gente estiver desconfiando, por exemplo, sei lá, de um trauma cervical, a gente mesmo assim a gente faz? Não, aí não, né? Aí nós vamos até entrar no próximos slides, nós vamos falar do paciente vítima de trauma, tá certo? Certinho, Aí, então, obrigado. uma particularidade nesse caso, tá? A gente parte muito bem colocada, né, a sua dúvida, a gente parte do princípio que esse paciente não é bom. Aí, nesse caso, a gente tenta fazer o DDH, né, o decúbito dorsal horizontal. E quando existe suspeita de trauma, nós vamos ver aí nos próximos slides o que suspeita ou trauma comprovado, né? Nós vamos ver aí qual vai ser a nossa atuação, tá? Bom, em relação ao reconhecimento, então, da parada cardiorrespiratória, tá? O sucesso, gente, vai depender exatamente disso, do atendimento imediato, do pronto reconhecimento, né? Lembrando, né, do novo conceito, né? Quando eu digo novo, ele já tem vários anos, mas que se perpetua aí até hoje, como a ausência de pulso carotídeo ou a presença de gasping, né? E uma coisa que a gente sempre tem que fazer também, e que às vezes nós vemos colegas não fazendo, às vezes o paciente está apresentando uma crise convulsiva, tá? Em função, por exemplo, de um quadro de anóxia ou de hipóxia cerebral por baixo fluxo, de repente esse paciente aí, ele teve uma patologia que levou aí a uma dessaturação importante, uma desoxigenação importante, ele começa a convulsionar, ele já está em gasping e às vezes o colega não dá a devida assistência adequada, não dá o suporte ventilatório adequado. Mas isso é só um exemplo que eu coloquei para vocês, que a gente também, quando vocês estiverem aí na sala de emergência, perante uma crise convulsiva, sempre checar pulso, checar se esse paciente tem pressão arterial adequada, e às vezes ele pode estar fazendo uma convulsão exatamente por uma hipóxia importante, tá bom? De que maneira nós vamos fazer as questões torácicas, tá? Basicamente, tá bom? E é o pilar fundamental, né, do BLS, do suporte básico de vida. Nós vamos utilizar aí as compressões numa frequência pré-determinada, com uma determinada força e posicionamento. Nós vamos aprender aí. E, normalmente, nós vamos localizar da seguinte maneira. Nós vamos deslizar os dedos, tá certo? Nas bordas inferiores dos arcos costais, próximo ao ângulo de Louis, né? Ao processo chifóide externo, tá? Deslizamos esses dedos em direção ao centro do tórax e, normalmente, quando nós tocamos o externo, esse, né, na sua parte inferior,
próximo, abaixo do manúbrio, vai ser o ponto de compressão, tá? O ponto onde nós vamos posicionar as nossas mãos e começarmos a realizar as compressões torácicas. Uma outra maneira, muito prática também, né, de fazermos isso, é localizar os dois mamilos, tá certo? E o ponto mediano de interseção da linha que ligar os dois mamilos, é ali que você vai ter que posicionar as suas mãos para iniciar o processo de compressão torácica. Tá? O que nós temos que... Professor, eu tinha ficado com uma dúvida que você tinha dito que se o paciente estiver em prono e a gente não puder mover, a gente inicia a RCP mesmo assim, mas nesse caso, como que a gente faz? Aí, não, por isso, você vai fazer a massagem cardíaca com o paciente em prona. Entendeu? Você não vai virar. Aí você vai pegar o quê? Normalmente, o ponto médio de interseção das duas linhas escapulares e vai começar a fazer a massagem. Hoje isso acontece muito, sabe quando? Quando nós estamos pronando o paciente que está em hipoxemia grave, vítima de Covid, às vezes ele está em prona, tá? Às vezes é um paciente grave, muito grave, com uma hipoxemia assim brutal, saturando aí 85%, 86%, com uma fração de oxigênio de 100% ofertada. Esse paciente ele acaba fazendo uma hipóxia e para, né? Faz uma PCR. Até o pessoal chegar para ajudar a despronar esse paciente, inicia-se a massagem, na posição prona, tá? Ou seja, não vai ser tão efetiva quanto a massagem em DDH, tá certo? Mas você está pelo menos oferecendo algum tipo de fluxo, algum tipo de força mecânica circulatória para esse sangue percorrer os órgãos nobres, até que esse paciente fique na posição adequada. Certo? Entendeu? Entendi, professor. Daí mantém a profundidade de compressão? Ou daí ela é mais rasa? Sim, nessas são situações ímpares, né? São situações excepcionais. Você vai fazer o teu possível ali. Você vai tentar exatamente estimar uma profundidade de compressão de em torno aí de 4, 5 centímetros, tá certo? Mesmo nessa posição. Só que isso é uma situação assim bem excepcional. Quando eu coloquei isso, é exatamente para quê? Para que vocês, por um motivo ou por outro, não consigam colocar o paciente na posição adequada, às vezes num acidente automobilístico, enfim, tem alguma coisa por cima impedindo, ou não pode virar, vocês comecem a fazer a massagem mesmo em posição prona, tá? Exatamente para não perder o precioso tempo aí que vai levar, né, se persistir, se perpetuar a lesão cerebral irreversível, tá certo? Então, nós temos o quê? Nos posicionarmos ao lado da vítima, né? Os joelhos uma certa distância um do outro. Nós afastamos ou cortamos a roupa da vítima, exatamente para a gente ter os pontos de referência, né? Quando o paciente está no departamento de emergência ou numa unidade de terapia intensiva, ele já está com o tórax desnudo, né? Então não tem necessidade de cortar ou de separar. Nós estendemos os braços, né, de forma perpendicular sobre a vítima, sem flexionar o braço. Comprimimos aí numa frequência de 100 a 120 compressões, né? Uma profundidade mínima de pelo menos 4 a 5 centímetros, permitindo, isso é fundamental, o retorno completo do tórax após cada compressão, ou seja, você empurra 4 a 5 e volta com o corpo junto com o tórax do paciente, tá? Normalmente, quando você começa a fazer as ventilações, como nós vamos ver, nós fazemos aí
numa frequência de 30 compressões para 2 ventilações. Lembrando que a parada para as ventilações não pode exceder aí em torno de 10 segundos, 15 segundos, tá bom? E normalmente, para evitar a fadiga de um único socorrista, a fadiga do socorrista, por isso que nós pedimos também por auxílio e ajuda, fazemos a intercalação a cada ciclo de 2 minutos, tá bom? Nós trocamos o socorrista, porque sozinho, às vezes, a gente acaba entrando em fadiga. Já houve situações em que, por exemplo, eu e outros vários colegas, enquanto a ajuda não chegava, tínhamos que massagear e, ao mesmo tempo, oferecer as respirações de resgate para esse paciente. Mas o ideal é que realmente tenha uma equipe aí para poder ajudar, tá? Eu coloquei esse videozinho, tá? Exatamente para a gente poder definir, né? Ter uma ideia melhor do que eu falei agora. Esse é um médico, cardiologista, emergencista, intensivista, e é um vídeo curtinho que eu vou apresentar para vocês, o professor Hélio Pena, tá? Vamos ver se a minha internet ajuda a entrar. Tocando sempre pelos ombros e chamando em voz alta. Senhor, não vai? Tudo bem? Se a vítima permanece inconsciente, o próximo passo é ligar para o serviço médico de emergência. 192, 193, peça para alguém ligar, ou você mesmo pode acionar o serviço médico de emergência usando o viva voz do seu telefone celular, por exemplo. A vítima permanecendo inconsciente, nós vamos fazer a etapa mais importante da manobra, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Eu imagino que tem uma linha ligando os dois mamilos. Vou encontrar a região que é o centro desta linha, onde vai estar o osso externo. Vou posicionar esta região da minha mão, que a gente conhece, no leigo atualmente chama de calcanhar da mão. Vou posicionar exatamente no meio dessa linha. Vou entrelaçar meus dedos, porque eu não posso deixar esses dedos tocando essa região que são as costelas, porque aí eu posso forçar e fraturar a costela. Aciono meu dedo para fora e vou posicionar o meu braço reto, jogando o peso do meu corpo sobre o tórax da vítima. Então, e a cada compressão que eu faço, eu tenho que deixar o tórax voltar completamente para a posição normal. Essa frequência deve ser uma frequência mais alta, uma frequência em torno de 100 a 120 compressões por minuto. Algo como. Essas compressões são contínuas e devem ser feitas o máximo ritmado possível até que o serviço médico de emergência chegue ao local. Se você entrar em exaustão, tiver alguma outra pessoa que puder auxiliá-lo nisso, troque de posição a cada 2 minutos e continue fazendo essa compressão usando essa técnica que nós descrevemos até que o serviço médico de emergência possa aplicar um choque, um desfibrilador, ou possa transportar esse paciente para o hospital. Bom, então, isso aí só para reforçar, né, o que eu acabei de falar.
E vocês, obviamente, em outras disciplinas, né, eu quero crer, vocês tiveram aí já no decorrer do curso, vocês também já devem ter aprendido isso. Olha, gente, existem algumas situações que realmente, infelizmente, até hoje a gente vê, seja por profissionais da enfermagem, fisioterapia, até alguns colegas médicos mesmo, e principalmente no atendimento em via pública ou atendimento em ambientes não hospitalares, que são as formas erradas, né, de se fazer aí a RCCP de qualidade, principalmente relacionado com a posição das mãos. Olha ali em cima onde tem aquele X, nunca deixar a mão daquele jeito, tá certo? Por isso que é importante que vocês façam aí realmente a troca, né? A permuta de socorrista, tá certo? Exatamente para não cansar. Que você não flexione os braços de maneira inadequada, que perca a perpendicularidade, não pode entrelaçar as mãos ali, ó, igual no desenho da mão ali no canto inferior esquerdo, né, ou muito menos cruzada. E como o professor Hélio Pena falou, e eu falei, utilizar a região hipotenar da mão, né, o calcanhar das mãos, exatamente para poder fazer uma massagem cardíaca, né, uma compressão torácica efetiva para esse paciente. E assim, eu acho que, não sei se no próximo, daqui mais alguns slides, eu vou colocar aí uma coisa que nunca deve ser feito, né? Exatamente para evitar uma ressuscitação cardiopulmonar de maneira equivocada, tá? Olha que loucura isso aqui, gente. Isso aqui é para a gente descontrair um pouquinho, tá certo? Presta atenção, o que é isso aqui? É o exemplo de como nunca seja feito uma RCCP, tá bom? Ele demora um pouquinho para entrar. Você está vivo, gente. Olha a mão do recitador. O braço. O médico falou, não vai parar. O paciente, coitado. Ele não está querendo mover, né? O que eles estão fazendo? Olha a mão. Em cima da costela. Olha a enfermeira, que loucura. Você viu? Infelizmente, a gente vê esse tipo de quer dizer, o próprio paciente já está mostrando que está, né? Que está vivo, quer dizer, é uma coisa que realmente é inadmissível, né? Por isso que eu coloquei esse videozinho aí para mostrar o que é a queima de etapas, o pular, o não chamar pela responsividade, né? O não avaliar as respirações, checar o pulso. Então, quer dizer, existe toda uma sequência que deve ser seguida. Bom, então, em relação à compressão torácica, acho que já ficou bem claro, né? Eu estou indo um pouco mais rápido nessa aula, porque vocês já têm esse conhecimento, é só mesmo uma introdução. A segunda coisa você vê que dentro da corrente, né, as compressões, vem a questão da via aérea. Nós temos aí que apresentar e propiciar uma abertura adequada de via aérea para esse paciente, tá? Nós vamos ter aí, quando da não suspeita ou comprovação de um trauma cervical, de um trauma que possa ter acometido a coluna cervical,
nós vamos fazer a manobra da inclinação da cabeça com elevação do queixo. Isso nada mais é que a posição, nós denominamos de posição olfatória. Você hiperestende o pescoço da vítima, puxa a mandíbula para cima. Dessa maneira, você vai conseguir alinhar os eixos orais, faríngeo e laríngeo, tá? Propiciando aí um melhor fluxo de ar, né? Para você começar a aplicar a ventilação bolsa-válvula máscara ou os dispositivos orais de ventilação, se caso estiver aí na via pública. E se nós estamos diante, como por exemplo, aqui nesse slide, nós estamos diante de um paciente com uma lesão, com uma fratura de alguma vértebra cervical, como por exemplo está aqui na setinha vermelha, você vê que houve uma fratura com um desvio completo, entrando aí no canal medular. O que nós temos que fazer nessas situações? Nós vamos apenas fazer a manobra de elevação do ângulo da mandíbula, tá? Com o paciente nessa situação, né, que é a mais comum, em decúbito dorsal horizontal, nós tocamos os ângulos da mandíbula e deslocamos a mandíbula para frente, sem hiperestender o pescoço do paciente. Dessa maneira, nós conseguimos melhorar e tornar de uma maneira mais pérvia a via aérea deste paciente. E isso nós vamos fazer, né, essa elevação e abertura da via aérea dessa seguinte maneira. Abertura da via aérea. Em pacientes não responsivos, a queda da base da língua é a principal causa de obstrução da via aérea. Isso ocorre devido à perda do controle muscular, o que leva a língua a cair para trás na orofaringe, causando obstrução. Geralmente, reposicionar a cabeça e a mandíbula é suficiente para abrir a via aérea e permitir as ventilações de resgate. As manobras manuais de abertura da via aérea são tensão da cabeça e elevação do mento, também conhecida como head tilting lift, tração da mandíbula sem extensão da cabeça, também conhecida como jaw thrust. Tensão da cabeça e elevação do mento. Com o paciente em posição supina, coloque uma de suas mãos em sua testa, estendendo suavemente a cabeça para trás. Coloque as pontas dos dedos da sua outra mão abaixo da parte óssea do mento e eleve. Se houver suspeita de trauma craniano cervical, use a manobra de tração da mandíbula sem extensão da cabeça. Tração da mandíbula sem extensão da cabeça. Com o paciente em posição supina, apoie seus cotovelos sobre a superfície na qual o paciente se encontra. Enquanto estabiliza a cabeça em posição neutra, tracione os ângulos da mandíbula para frente. Olha lá, é isso aí que acontece, entendeu? Exatamente para a gente poder visualizar e abrir as cordas vocais. Bom, uma vez, né, feito, o paciente não responde, o paciente não respira, você começou a compressão torácica, existe uma pessoa para te ajudar, nós vamos fazer então daquela seguinte maneira, né, que eu falei nos slides anteriores. Normalmente 30 compressões, né, para 2 ventilações. Lembrando que essas 2 ventilações, elas não podem e não devem exceder aí o máximo de 10 segundos, tá bom? Normalmente, para um adulto, a bolsa válvula máscara, né, o AMBU, ele vai fornecer aí um volume corrente de 500 a 600 ml, tá? E, idealmente, que você faça, né, esse resgate ventilatório com alguma pessoa lhe ajudando, tá? Se não tiver e for impossível, dê preferência somente para as compressões, até que chegue a ajuda.
A posição correta de fixação da máscara na face do paciente, normalmente o colega que está ou a colega que está ajudando, ele faz com as duas mãos a posição de um C, tá? Segurando aí a face do paciente, e os 3 dedos, né, de cada lado das mãos vão fazer a letra E, conforme está aí na série. Então, você faz isso aqui, a boca do paciente está aqui, olha aqui os 3 dedos, tá vendo? E aqui em cima está o C. São 2 Cs junto com 2 Es. Essa é a posição correta para se fixar a bolsa, válvula, máscara na face do paciente, principalmente quando nós estamos aí com 2 socorristas. Essa é um exemplo, né, que vocês já devem conhecer, de bolsa, válvula, máscara, tá? Com um reservatório de oxigênio que nós utilizamos, tá bom? Para poder enriquecer esses 500 a 600 ml de ar que nós vamos tentar entregar para esse paciente que está sob o cuidado, né, e a atenção dos socorristas. Lembrar que essa máscara, ela deve ser uma máscara adequada para cobrir principalmente nariz e boca e queixo do paciente, de forma que quando você segura a máscara, né, na posição 2C e 2E, tá, que não haja vazamento do lado e a gente acabe perdendo a eficácia da ventilação desse paciente. Bom, aqui, né, algumas recomendações em relação ao uso da bolsa, válvula, máscara. Se caso você estiver sozinho, né, é complicado, né, mas de qualquer maneira você fica, né, você faz 2 ventilações de resgate e continua as compressões, com o colega te ajudando. Olha aqui o C da mão, né? Olha aqui o E e insuflando a bolsa. E uma máscara perfeitamente adequada à face do paciente. Não devemos hiperventilar esse paciente, senão nós vamos aumentar muito a pressão intratorácica, aumentar a possibilidade de broncoaspiração, fazer com que o débito cardíaco diminui em função aí da diminuição do retorno venoso, ocasionado pelo oferecimento de pressão positiva nas vias aéreas. Tem que realmente ter uma considerável prática para o uso. Na maioria das vezes, a bolsa, válvula, máscara tem que ser feita na presença de 2 socorristas, excepcionalmente, e principalmente em ambiente hospitalar, um socorrista pode fazer enquanto chega o time de resposta rápida, e depois, quando a via aérea ela está já instalada, avançada, aonde você fez a intubação orotraqueal desse paciente, que não é motivo aqui da nossa discussão, apenas por curiosidade, nós fazemos compressões torácicas contínuas, não precisamos mais pausar, 32, tá certo? Normalmente nós mantemos aí 100 a 120 compressões e em torno de 15 a 16 ventilações aí por minuto, tá? Em alguns pacientes mais magros, em alguns pacientes um pouco menores, nós podemos fazer um número menor de ventilações, mas nunca inferior a 10 ventilações por minuto, tá bom? Aqui um outro exemplo de como ventilar o paciente com a bolsa, válvula, máscara, tá? Nós vamos aqui, esperar aí que tá entrando aqui, né, o YouTube, tá? Vamos lá. A internet é muito lenta.
Em algumas situações em emergência, a gente dispõe da ventilação com auxílio do dispositivo bolsa, válvula, máscara. Como é que a gente posiciona idealmente no paciente? A gente segura a máscara com essa posição em C e traciona a mandíbula com os dedos remanescentes, por isso que a gente estava falando a posição de C e E. Posiciona o nariz e a boca, eleva a mandíbula e realiza, então, a ventilação com a bolsa. Em pacientes desacordados e inconscientes, às vezes, quando a ventilação não é adequada, é possível dispor de um outro dispositivo, que é a cânula orofaríngea, na tentativa de melhorar a ventilação. A gente faz a medida adequada para esse paciente, que é da rima oral até o final da mandíbula, e posiciona a cânula orofaríngea, iniciando com essa curvatura para cima, e à medida que vai introduzindo, faz uma gira com ela novamente para baixo e procede a ventilação. Às vezes, com apenas um socorrista, realmente é difícil, e a gente acaba dispondo, então, dessa seguinte posição para facilitar ainda mais a ventilação. Bom, então vocês viram, né, que realmente existe aí uma dificuldade grande, né, tá certo? E fazer tudo isso sozinho. Mas, felizmente, pode ser que em algum momento da vida de vocês se deparem como sendo o único socorrista. E aí tem que tentar, né, dançar o samba conforme a música, tá? Mas, de um modo geral, a boa prática médica mostra isso. Então, lembrar das posições, né, de hiperextensão do pescoço, elevação e extensão da mandíbula, em pacientes sem trauma cervical, no paciente com trauma, com suspeita ou com trauma cervical, elevação da mandíbula, sem hiperextensão do pescoço, J-thrust, tá certo? Bolsa, válvula, máscara, posição de fixação no rosto, a posição C e E, né? 32, enquanto não tiver via aérea definitiva. E depois que tiver via aérea definitiva, 100 a 120 compressões, de 10 a 16 incursões respiratórias, independentemente do ciclo de compressão torácica. E voltando, né, na questão aí da vítima que não respira ou que respira de forma ineficaz, que é o gasping, tá certo? Com pulso palpável, né? Importante essa associação de não respira ou respira de forma ineficaz com gasping. Nesse caso, nós vamos fazer o quê? O resgate ventilatório, tá? Nós vamos fazer aí uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, em torno de 10 a 12 por minuto, né? Enquanto esse paciente tiver pulso, de forma a oferecer o oxigênio necessário para a manutenção das funções vitais desse paciente. Isso, às vezes, é muito comum, o gasping, né? A vítima que não respira ou respira de forma ineficaz, é aquele paciente que nós vamos estudar aí nas toxicíndromes, que normalmente faz intoxicação por opioides, medicamentos, ou alguns tóxicos, né? Que possam aí deprimir o centro respiratório e fazer com que esse paciente aumente muito a concentração de gás carbônico, levando a um quadro de hipóxia por hipercapnia, tá bom? E feito isso por 2 minutos, né, verifica-se o pulso novamente. Se o paciente apresenta-se sem pulso, após essas manobras, nós iniciamos a RCCP de qualidade. Se o paciente retorna ao nível de consciência, nós vamos dar seguimento para esse doente e buscar aí identificar a patologia que levou esse paciente ao quadro de gasping, tá? Bom, e o último, né? O último dos elos da nossa corrente é a desfibrilação, né? A desfibrilação, que é realmente
um ponto-chave, tá? No paciente que encontra-se em parada cardiorrespiratória. Nós sabemos aí que em 80% a 85% das vezes esse paciente encontra-se num ritmo eletrocardiográfico, né? Que nós vamos estudar, denominado de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular sem pulso, tá? É uma maneira em que existe uma atividade elétrica caótica no coração, porém impede que o estímulo cardíaco siga de forma ordenada, né, o caminho anatômico que normalmente ele tem que fazer, tá? Começando lá do sino atrial até chegar na despolarização dos ventrículos através dos ramos direito e esquerdo, né? Por algum motivo, normalmente, na maioria das vezes, esse paciente vai desfibrilar, ele vai fibrilar ou apresentar-se em taquicardia ventricular sem pulso em função de um quadro grave de hipóxia, né? Decorrente aí, por exemplo, de uma trombose coronariana ou de um tromboembolismo pulmonar maciço, e nesses casos realmente fica indicado o choque. Por isso que a desfibrilação é um passo extremamente importante para esse paciente, numa parada cardiorrespiratória não assistida e não em ambiente hospitalar, tá? De sala de emergência ou terapia intensiva. Normalmente nas enfermarias, o desfibrilador ele é utilizado também pensando aí nessas possibilidades, tá certo? Normalmente, né, aqui é um exemplo que nós vamos estudar, nós vamos aprender, né, em relação ao ritmo cardíaco denominado de FV-TV sem pulso, principalmente no urgência e emergência 2, tá? Quando nós estivermos falando aí de atendimento, suporte em cardiologia, tá? A desfibrilação precoce é o tratamento para as vítimas em FV-TV, sem pulso, tá? De curta duração, que apresentaram um colapso súbito, né? No ambiente extra-hospitalar ou intra-hospitalar, em local não assistido, principalmente em enfermaria, em quarto, quando aciona-se o time de resposta rápida. Esse é o principal ritmo. Normalmente, nós temos que desfibrilar entre os 3 a 5 primeiros minutos, que é quando o coração encontra-se extremamente propício a receber esse choque, esse impacto, tá certo? De forma a reorganizar o ritmo cardíaco. Nós vamos ligar o DEA, o desfibrilador externo automático, vamos conectar as pás no peito desnudo da vítima, tá certo? Colocamos as pás nos eletrodos conectamos o encaixe das pás ao aparelho, colocamos as pás no tórax do paciente. O DEA ligado analisa o ritmo cardíaco. Nesse momento, nós não devemos, em hipótese alguma, tocar no paciente, para não interferir na análise do DEA. Se o DEA identificar um ritmo chocável, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, sem pulso, tá? Ele vai, em voz alta, dizer choque recomendado, afaste-se do paciente. Você pressiona o botão indicado no aparelho para aplicar o choque. Uma vez dado o choque, sem retirar as pás do aparelho, nós reiniciamos as compressões torácicas efetivas em cima do que nós já aprendemos. Se o dispositivo bolsa-válvula-máscara e o socorrista auxiliar estiver presente, nós fazemos as 2 respirações de resgate nesse paciente, conforme a técnica já, né, descrita aqui na nossa aula, né? E se não houver suspeita de trauma e a vítima já apresentar respiração normal e pulso identificado pelo DEA, nós colocamos o paciente na posição de resgate
que é o decúbito lateral esquerdo. Perfeito? Isso é a questão aí do uso do DEA. Eu acho que eu tenho um videozinho aqui que mostra como se utilizar aí o dispositivo portátil, né? O desfibrilador externo. Isso aqui é um vídeo comercial de uma marca, né? Que é a Isis, tá certo? Mas que no minuto 3,38 ele começa a apresentar aí de uma maneira bem tranquila a utilização do DEA, tá? Então eu vou projetar aqui para vocês esse uso do DEA aqui. Acho que eu já colocar no 3,38. Está lento. Da cardiorrespiratória. Acho que é aqui. Vamos lá. Para a operação, chame o serviço de emergência. Se alguém estiver com você, peça que a pessoa faça a ligação em seu lugar para poder iniciar o atendimento imediatamente. Se as pás ainda não estiverem conectadas ao Isis, realize a ligação inserindo o conector no plug presente na lateral do aparelho. Verifique se o paciente está inconsciente. Chame-o em voz alta, bem próximo do rosto e veja se há reação. Verifique se o paciente respira. Aproxime seu ouvido da boca e nariz do paciente e tente verificar se há respiração. Ao mesmo tempo, observe se há movimento de subida e descida no peito. Se o paciente está inconsciente e não respira, use o desfibrilador. Tem o desfibrilador de imediato. Retire as pás da embalagem e o filme que protege o adesivo. Não aplique as pás sobre a roupa. Do paciente o mais rápido possível, mesmo que isso signifique rasgar a roupa. Aplique as pás no paciente conforme demonstrado, mantendo a parte adesiva firmemente em contato com a pele. Este posicionamento permite que a corrente elétrica circule de uma pá a outra, de forma a abranger toda a caixa torácica. Atenção, a presença de muitos pelos na região de contato pode atrapalhar a leitura. Neste caso, realize a raspagem. Pressione o botão Início. O Isis entra em modo de análise do ritmo cardíaco e iniciará os comandos vocais. Não toque no paciente. Não mova ou toque no paciente. Se fizer isso, estará interferindo no processo de análise. Siga as instruções visuais e sonoras. Se for detectada a necessidade de choque, o símbolo de choque piscará e o aparelho solicitará ao usuário que aperte novamente o botão Início. Pressione o botão Início, tendo cuidado de não tocar no paciente ou em superfícies condutivas em contato com ele, sob risco de receber uma potente descarga elétrica. O choque será aplicado. Após o choque, não retire as pás do paciente. O Isis continuará o monitoramento. Inicie a técnica de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O Isis emite piques sonoros que ajudam a restabelecer a frequência correta das compressões do RCP. Para mais informações sobre a técnica de RCP, consulte o manual do usuário.
O ciclo de massagem e ventilação deverá ser realizado por 2 minutos. Continue seguindo as instruções do ISIS até que o paciente comece a se movimentar ou o serviço de emergência chegue. Se as leituras clínicas indicarem que a desfibrilação não é recomendada, o ISIS anunciará choque não indicado. Verifique se ocorreu movimentação involuntária do paciente durante o período de análise. Se for o caso, reinicie o processo. Do contrário, inicie o procedimento de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O ISIS pode ser utilizado em crianças a partir de 1 ano de idade. Em pacientes desta idade, até os 8 anos, algumas precauções devem ser tomadas. Utilize pás infantis. Elas podem ser adquiridas no seu distribuidor Instramed. Se as pás não puderem ser posicionadas com uma distância mínima de 4 centímetros entre si, posicione-as uma no peito e outra nas costas da criança. Mesmo se aplica para pacientes com menos de 25 quilos de peso. O ISIS pode ser conectado a um PC, possibilitando ao usuário acesso a novas funções, como visualizar, salvar em mídia externa ou... Bom, gente, então essa é a questão aí do uso do desfibrilador, e com isso, né, nós fizemos aí o atendimento adequado, né, para o nosso paciente, fizemos o nosso BLS adequado, o paciente voltou a um ritmo cardíaco com presença de pulso e respiração espontânea, tá? Nós colocamos o paciente, se estivermos em via pública, né, na posição de resgate, decúbito lateral, esquerdo, e aguardamos. Se estiver dentro do hospital, na sala de emergência, esse paciente, obviamente, uma vez estabilizado, ele vai provavelmente ser encaminhado para o centro de terapia intensiva e vai aí para os cuidados pós-ressuscitação, que não é aí o motivo da nossa aula de hoje. Aqui, basicamente, é um fluxograma que depois vocês ou estudem de uma maneira mais detalhada, mas basicamente é o resumo da nossa aula, tá certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje em relação a atendimento inicial, parte 1, é exatamente essas fortes noções de BLS, que eu acredito que vocês já tiveram aí em alguma outra disciplina, tá certo? Entre hoje e amanhã eu posto a aula no YouTube e mando o link para representante de sala, para ela poder disponibilizar para todos aí. E semana que vem nós vamos falar e nós vamos continuar com o atendimento inicial ao paciente grave. Ok? Alguma dúvida?